Fala, gente! Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos chegando aí, gente, bom dia. Desculpa aí que eu esqueci de pegar o cafezinho aqui para entrar com o pessoal ao vivo no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa música chama Até Que Eu Não Consiga Mais Ficar de Pé. Eu nem mereço isso. Essa música, quando entendida e vivida, traz liberdade para você. Eu quero desaparecer. Só existe um aqui que brilha. Vão chegando aí, gente. Dispara o dedinho no coração. Você que tá aí no Instagram, dispara o dedinho no coração, por favor. Tem um coraçãozinho aqui. Enquanto você dispara, o Instagram avisa que a gente tá ao vivo. Nem todo mundo tá sabendo que a gente tá ao vivo. Eu preciso muito que vocês disparem o dedinho no coração, tá? E eu tô vendo esses dedinhos, esses coraçãozinhos aparecer. Agora sim, Lu Garrido. Obrigado, Lu. Às vezes aparece umas carinhas aqui, é da Lu Garrido, foi a que apareceu. Então, dispara o dedinho no coração, por favor. Você que tá no YouTube, um beijo no seu coração. Você não está só. Existe uma palavra de Deus pro seu coração hoje que vai aquietar a sua alma e vai direcionar a sua alma a algo que talvez você nunca parou para pensar. Talvez um jeito que você nunca imaginou que poderia viver vai chegar hoje na sua casa, na sua vida. Há uma salvação nessa sala. A salvação, ela não é só, ela é eterna, mas não é uma eterna de futuro, é uma eterna agora. A eternidade começa agora na sua vida. A eternidade é hoje. Não é só amanhã. Por isso que a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então a gente já pode experimentar dessa eternidade proposta no aqui e no agora. Então quando a gente fala de salvação para sua alma, quando Jesus ele propõe, coloca na sua mesa esse pão para você comer, é uma salvação hoje. Qual é a salvação que você precisa no dia de hoje? Todos nós precisamos de uma salvação para o dia de hoje. Se você não reconhece que você precisa de uma salvação para o dia de hoje, então toca a sua vida, toca o seu barco. É isso aí. Essa palavra é para quem precisa de uma salvação hoje. Eu preciso de uma salvação hoje. Você precisa de uma salvação hoje? É para nós essa palavra. E essa salvação ela aponta do hoje para o eterno. Quem está entendendo isso? Quem já está ouvindo isso? Quem já está ouvindo e quem Deus já está falando com alguém aí nessa sala ou não? Derrama a tua glória até que nós não conseguimos mais ficar de pé. Tudo sobre Ele, nada sobre nós. Essa música é boa demais. Deixa eu botar outra aqui. Então, quem está aí, seja muito bem-vindo. Agora que eu vi aqui o chat subindo. Bom dia, Dani Nakamura. Bom dia, Luciana Garrido. Mi Glória. Eu preciso de uma salvação hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Vanóbia, um beijo. Beijo, Vitória da Conquista. Suíça da Bahia, né? Letícia, Veras, Margarete, Giovana, Tati. E nós vamos orar também pela família do Donegatti. Pelo Dani Nakamura também. Notícias que acontecem. Mas que Deus vai agir. Já está agindo.
Se alguém puder anotar para mim aí. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. A fé se aprende. Você vai entender por que a fé se aprende e você vai sair daqui em nome de Jesus com a salvação do dia de hoje. Nós vamos orar. Vamos orar primeiro para a gente ouvir a palavra. João Brito, vem junto comigo aí até o final. Vem junto com a gente até o final. E no final nós vamos fazer uma oração, mas para a gente orar, a gente precisa ouvir a palavra. Vocês vão entender isso. Obrigado, Dani. Não tá fácil para ninguém. O pai do Bruno ontem foi internado, teve um infarto. Uma parada cardíaca. Teve uma parada cardíaca. Tá lá entubado, tá assistido pelos médicos. O Dani Nakamura compartilhou com a gente lá na Família JC. Se você não faz parte do grupo Família JC, você está sendo convidado a participar. O grupo é no WhatsApp. É um grupo de apoio. A gente tem 3 grupos de apoio. Fora as lives, fora o aconselhamento semanal individual. A gente tem 3 grupos de apoio. Tem um grupo de apoio chamado Família JC no WhatsApp. Mas é muito mais do que um grupo de WhatsApp. Não é um grupo trivial de WhatsApp. As pessoas se conversam, as pessoas através dali se falam, se conhecem e falam no particular, um ajudando o outro, porque eu sei de muitos privados que acontecem entre pessoas, ou não é, quem tá aí já sabe disso. Estou junto com você. Então esse é um grupo de apoio. O outro grupo de apoio é o Homens de Fé. E o terceiro grupo de apoio, Mulheres de Fé, que hoje tem encontro às 19h30. Às vezes a gente quer tanto uma ajuda, mas a gente não se move para ela. Eu sei que eu já fui assim. Então se você precisa de uma salvação, coloca isso como prioridade na sua vida. Todo mundo que coloca como prioridade, seja as pessoas que estão na Bíblia, eu e minha casa, e todos que eu vejo aqui no Colo na Videira sendo transformados, é porque colocaram como prioridade. Por exemplo, sexta-feira à noite. Rapaz, sexta-feira à noite as mulheres poderiam estar fazendo milhares, né? Centenas de outras coisas, mas muitas delas priorizam estar lá ouvindo a palavra. Se engajando, isso mostra um movimento para os céus, mostra uma abertura do céu descer. Porque muitas vezes na nossa vida a gente quer algo, mas a gente não se move para esse algo. A gente quer algo de Deus, mas não se move para. Aí fica difícil pro pai trabalhar. Quem tá entendendo isso? Então hoje às 19h30, se você é mulher, entra aí. Não tem como você não entrar. Experimenta. Testa. Você vai ver. Amém. Então, boa sexta-feira a todo mundo aí. O que Deus vai derramar nessa sala irá salvar almas. Jesus, tu me disse isso. Então, se nós estamos aqui em teu nome, o Senhor permitiu mais essa live, mais um devocional, aonde o foco é você. O foco é o Senhor Jesus. O foco é o Pai que estás nos céus. Jesus, o meu pedido é que você use a minha boca, não me deixe falar pela minha carne, pela minha sabedoria, porque nem é minha sabedoria. Mas não me deixe falar pela minha carne, apenas pelo seu Santo Espírito. Eu não sei quem são todas as pessoas que estão aqui, as que vão assistir aí, que está aí no YouTube. Senhor, nós acreditamos que as suas misericórdias não têm fim, o seu amor não tem fim. E eu creio que o Senhor vai trazer salvação hoje para almas, plural, nesta sala, seja no ao vivo, seja no gravado. Então o Espírito Santo flui, muda tudo de lugar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se eu fosse você, eu tiraria todas as distrações, porque algo novo vai chegar em você. Tira todas as distrações. Se possível, pega papel e caneta. Eu já sei que muitas pessoas que pegavam papel e caneta não tá pegando. Não pega por quê? Porque cuidado, hein? Pode se acomodar. Eu já fui esse aí também.
Se engaja, moço. Pega o papel, ó. Escreve. Tem um papelzinho aqui. Esse aqui é meu devocional. Que eu faço de manhã antes de entrar com vocês. Rabisca. Coloca pra fora. Um dia eu escutei o Thiago Brunet falar que tem uma estatística, não sei qual é a fonte, mas que 13% apenas do que você aprende e anota que você vai lembrar. Então você recebe um conteúdo aqui de 100%. Você só vai lembrar de 13%. 13%. Então anota. Olha só, diz assim a palavra: aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz. Uma mulher no meio da multidão, Jesus andava cheio de gente, ergueu a voz dizendo: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ah, mano, aqui tem muito ensinamento. Uma mulher reconheceu o Cristo ali em Jesus, ou reconheceu Jesus ali como algo que vem de Deus mesmo. E essa mulher, ela ergueu a voz e ela apontou para uma outra mulher, chamada Maria, a mãe de Jesus, dizendo: bem-aventurado, ou seja, você sabe o que é bem-aventurado? É abençoado, é mais do que abençoado, é desfrute, é algo muito maior do que abençoado, é bem-aventurado. É algo que se experimenta, não se explica. Por isso que não se usa muito essa palavra no dia a dia. Porque o ser humano não consegue explicar bem-aventurado. A gente precisa experimentar o que é essa bem-aventurança. E Jesus, ele fala sobre bem-aventuranças. Mas veja, aí essa mulher, ela falou: olha, bem-aventurado o ventre que concebeu você e que te deu de amamentar. Quem amamentou você. Os seios que amamentaram você, Jesus. E Jesus, ele não anula, obviamente, a bem-aventurada da Maria, abençoada, cheia do Espírito, para cuidar de Jesus. Mas ele diz: mais bem que aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, bem-aventurado foi os pais de Jesus que tiveram o privilégio de cuidar do menino Jesus até o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência. Jesus foi adolescente, gente. Já parou para pensar nisso? Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Ele se revelou ao mundo com 30 anos de idade. Tem alguns episódios dele com 12 anos, mas ele se revela, ele começa a fazer o trabalho como Messias, como o Cristo, com 30 até os 33. Então, Jesus, ele está falando: não. Mas você está querendo admirar. Você está falando que quando essa pessoa ela tá colocando Maria numa situação, ela está falando assim: olha, bem-aventurado, ou seja, algo exclusivo foi vivido por uma pessoa na fé, porque ela te concebeu e ela te deu de mamar. É meio que, se a gente não toma cuidado, isso se torna algo exclusivo para alguns. E Jesus está falando: não. Existe algo que pode tornar você e eu, todos nós dessa sala, mais bem-aventurado. Que não anula a bem-aventurança de Maria, mas o que ele está falando é o seguinte: às vezes, na nossa caminhada de fé, ou certamente na caminhada da vida, você está achando que só está disponível para algumas pessoas. Eu já cansei de ouvir: eu sou um caso perdido, Bruno. Que isso? Você está revelando a tristeza que existe no seu coração, que precisa ser curada. E talvez só existe um que vai curar essa ferida. O nome dele é Jesus de Nazaré. Mas para pensar agora. Não ache que viver a palavra, que receber a salvação para sua alma hoje, é algo exclusivo de alguém. Algo que alguém é capaz, tipo assim, aquilo que
Poxa, eu admiro tanto a minha vizinha, o meu vizinho, eu admiro pastor 1, pastor 2, padre 1, padre 2, Bruno, Bruna. É porque eles são diferentes. Misericórdia. Tá amarrado. Tem nada a ver. Jesus ele está dizendo que mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Vai vendo. Então você está aqui, vamos para a prática. Você está aqui, nós estamos numa live, nós estamos ao vivo aqui, por mais que a gente não se olhe nos olhos. Por isso que a gente gosta dos grupos de apoio no Zoom, né? Porque a gente se olha nos olhos. E o grupo de apoio é importante na caminhada da fé. Nós temos 3 aqui. A família JC todas as segundas e também no WhatsApp. Todas as quartas, Homens de Fé e também no WhatsApp. Mas ao vivo no Zoom, às 19h30. E hoje, às 19h30, Mulheres de Fé. E também no WhatsApp. Grupos de apoio. Pessoas que querem, de alguma maneira, ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Guardar é viver. Guardar aonde, Bruno? Na nossa alma. Agora entenda uma coisa. Ontem eu estava conversando com Jesus e o Espírito Santo falou assim para mim: Ô Bruno, é como um time de futebol. Presta atenção. Eu era corintiano, não sou mais. Aí é o seguinte. Ah, mas você era corintiano, não era mais? Isso é uma outra história, segura aí. Ó. Por exemplo, eu gosto do Corinthians. Eu acredito no Corinthians. Presta atenção, ouve essa palavra. Eu gosto do Corinthians. Eu torço pelo Corinthians. Eu até visto a camisa do Corinthians. Se você tá achando aí que eu tô falando de futebol, tá mais perdido que segue em tiroteio. Se eu fosse você, eu tiraria as distrações. Espírito Santo, só você para alcançar as almas e abrir os ouvidos. Eu torço pro Corinthians. Eu acredito no Corinthians. Eu até visto a camisa do Corinthians. Mas eu não vivo no Corinthians. Eu vou dizer de novo. Eu torço pro Corinthians. Eu gosto do Corinthians. Eu torço pro Corinthians. Eu visto a camisa do Corinthians. Eu escuto falar notícias do Corinthians. Eu até posso ir no estádio ver o Corinthians jogar de longe. Mas eu não vivo no Corinthians. É assim na fé. E o divisor de água que você vai receber hoje é você viver com Deus. Se liga só. Jesus ele está falando de que mais bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus. Mas como é isso, ouvir a palavra de Deus? É apenas a informação de quem Deus é? De como Deus pensa? Não, é mais que isso. Mas isso faz parte. Presta atenção. Se eu não viver no Corinthians, ou seja, o que é isso? Se eu não entrar no CT todo dia, se eu não saber quem é o porteiro, quem é o faxineiro, quem é o roupeiro, um beijo para toda a nação corintiana. Se eu não entrar lá dentro, não conhecer o presidente, o diretor de futebol, o técnico, os jogadores, conversar com eles, se eu não entrar lá dentro e não viver no Corinthians, eu sempre vou estar limitado no que diz respeito ao relacionamento com o Corinthians. Por quê? Porque eu só tô vendo. Às vezes o time joga mal e a gente julga de olhar de fora por estar jogando mal. Mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro. A gente depende de informações de gente que está aqui fora e de que passa, que às vezes são negativas. Às vezes são apenas notícias para fazer confusão. Às vezes são notícia errada, notícia que não é verdadeira, perdão. Quem está entendendo isso? O Espírito Santo está aqui, você não está nem entendendo, você está achando que é o Corinthians. É assim na fé.
Então é o seguinte, a gente não tem uma notícia boa em relação a mais uma quimioterapia que o Dani Nakamura vai fazer. Não temos. Não é uma notícia que a gente gostaria. Muito menos ele e a família dele. O pai do Bruno Donegatti, que é um irmão nosso na fé, é um grande amigo meu, o pai dele está entubado. De repente. As notícias, as tempestades, muitas vezes, ela vem de repente. E a gente tem que estar preparado para elas. A gente vai orar no final junto, mas prestem atenção. Para que a gente esteja preparado, eu preciso ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente. Eu preciso me relacionar com Deus de uma forma diferente. E é como o futebol. Para eu realmente saber quem é o Corinthians, eu tenho que viver lá dentro. Eu teria que acordar e entrar lá dentro do CT, irmão. E ver o dia a dia. Saber quem são os jogadores. Quem tá cabisbaixo, quem tá alegre. Do contrário, eu só tô dependendo dos outros para saber quem é o Corinthians. Dependendo da imprensa, dependendo de ir no estádio, de ver de longe. Quem tá entendendo isso? Na fé é a mesma coisa. E aí, na hora que eu estava meditando sobre isso, veio uma... Inclusive, eu compartilhei essa palavra no grupo ontem. O Espírito Santo sabe o que ele faz. Ele falou comigo à tarde. Aí, à noite, a gente recebe a notícia da parada cardíaca que o pai do Bruno teve. E na hora, o Espírito Santo falou, entrega a palavra lá no grupo. Não vamos orar em cima dessa palavra. É sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, um grande amigo de Jesus. Um grande amigo de Jesus morreu. Estava doente antes de morrer. E Jesus recebe a notícia. E quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele demora 2 dias para ir até a cidade. E quando ele chega até a cidade, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas quando Jesus recebe a notícia e a Bíblia diz que ele demorou 2 dias, ele não demorou. Ele só estava aguardando o cumprimento desta palavra. Esta situação não é para a morte, livro de João, capítulo 11, mas para a glória de Deus, a fim de que Jesus seja glorificado por meio dela. A fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Então, por exemplo, não é fácil passar pelas tempestades da vida. Claro que não é. Mas a gente não vai deixar de crer, a gente não vai deixar de confiar, mas eu só vou conseguir viver se eu ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente, se eu entrar nela. O guardar é entrar. E faça sempre esse paralelo e uma autoavaliação. E nesse momento sim, você pode fazer uma autocrítica bem rápida, no sentido assim, cara, eu estou vivendo a palavra de Deus? Porque se eu estou vivendo, vai vir a notícia ruim e na hora que ela vier, nós vamos declarar, nós vamos rebater a notícia ruim. Nós não vamos entrar na notícia ruim, ainda que os médicos tragam uma notícia ruim. Mas existe um médico dos médicos. Existe alguém que quer que a gente viva essa palavra e essa palavra nos salva. Que palavra que é essa, Bruno? É a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela precisa ser entrada. Não é assim, Corinthians, se você não souber, se você não entrar lá dentro do CT, não, você não sabe o que acontece lá dentro. Se você torce por... Não importa o time que você torça, se você não entrar lá dentro, você não sabe o que está acontecendo. Você vai estar julgando sempre pelo jogo, pela imprensa, dependendo de alguém. Na fé é a mesma coisa. Você depende de alguém para ouvir a palavra de Deus? Esses dias eu falei para uma pessoa muito querida que eu amo de paixão. Que eu falei para ela, se eu morrer, se essa pessoa que você escuta a palavra de Deus morrer, como é que você fica? Você vai ouvir a palavra de Deus onde? Por que a gente fala assim? Porque somente ouvindo, não é escutando, lembra? Quem escuta murmura, quem escuta reclama, quem escuta mimizento. Mas quem ouve a palavra de Deus reconhece as suas falhas e quer ser transformado pela palavra e quer guardar a palavra, quer entrar na palavra e não se preocupa se está fazendo certinho ou não.
Não se preocupa que é pecador, porque isso é óbvio. Quem ouve, anota isso daí, pega isso e que essa palavra entre na sua alma. Quem ouve a palavra de Deus não perde tempo dando foco em pecado. Eu dou foco na palavra, porque a palavra me tira do pecado. Se você pegar e cortar só aqui, essa partezinha que eu falei, pronto, você faz o que você quiser. Cuidado só. Presta atenção. Se eu decido, Jesus está falando isso, a mulher está falando da mãe de Jesus, a mulher ergueu a voz, Jesus está querendo erguer essa voz em 2021. A mulher ergueu a voz e falou: bem-aventurado a sua mãe, Jesus, que cuidou de você, que deu de mamar para você. E aí Jesus ele fala: não, pelo contrário, mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra e guardam. Porque na hora que vier a notícia ruim, a gente rebate essa notícia ruim, não pelo que eu acho. Por exemplo, na hora que eu recebi 2 notícias ruins ontem. A notícia ruim de mais uma batalha que o Dani Nakamura, que está fixado aqui, vai enfrentar. E a notícia ruim. E a notícia ruim do pai do meu grande amigo Bruno. Se for pelo que eu acho, se for pelas minhas palavras, eu vou ficar triste. Mas nós vamos orar, rebatendo pela palavra de Deus, porque nós queremos mergulhar, entrar e viver na palavra de Deus. Não é mais a minha, é na palavra. Então eu não posso falar assim: já era, puta, vai ficar difícil. Não, se você quer viver a palavra de Deus, para Deus, nada é impossível. E você percebe que este devocional é um divisor de águas para todos que ficaram aqui até o final. Porque, por exemplo, tem menos gente do que ontem. Tem metade das pessoas de ontem. Tem 50 pessoas, ontem tinha quase 100. Porque nem todo mundo quer ouvir essa palavra. Porque essa palavra precisa gerar mudança. E muitas vezes, de forma inconsciente, o ser humano não quer viver mudança. O ser humano não quer mudar de forma inconsciente. Se você não quer mudar, esse aqui não é o seu lugar. Esse lugar são para pessoas que reconhecem que são podres por dentro, mas que quer ser limpo pela palavra de Deus. Todo dia. Todo dia. O Cola na Videira é para isso. Quando você cansar, você vem. Enquanto você não cansar, pode ir embora. Ninguém tá te expulsando de jeito nenhum. Mas é que não tem acesso, tá perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. Mas eu creio que todos que estão aqui, todos que estão no YouTube, é a geração que não quer saber se é sexta, se é quarta, se é quinta, se é terça, se é planta. Não importa o dia, são nomes, não importa nomes. Jesus está falando: mais bem-aventurados são os que ouvem e guardam. Aqueles que ouvem de forma incondicional, aqueles que não colocam condições, não coloca desculpa, não coloca tempo, não tenho tempo, não coloca nada. Quantas vezes, irmão, se fosse Bruno de 2015, eu ia falar assim: hoje é sexta, segunda-feira eu volto lá no devocional, segunda-feira eu leio a Bíblia, segunda-feira eu oro. Que já era, né? Vou aproveitar então. É porque não queria. Não queria. E aí eu precisei passar pelo vale da sombra da morte para procurar. Então presta atenção. Qual é o benefício que a gente tem quando a gente ouve a palavra de Deus? Mas ouve mesmo e guarda. É na hora que vier uma notícia ruim, como veio referente a Lázaro, um grande amigo de Jesus. Jesus ele já declarou naquele momento a palavra de Deus. Esta situação não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que Jesus seja glorificado por meio dela. Então a oração é em cima desta palavra. Às vezes você fica preocupado com o que você vai falar, é como uma pauta da sua conversa com Deus. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Porque agora você já sabe qual é o versículo que você vai levar para a vida. Qualquer que seja a notícia ruim que acontecer com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, você vai rebater com essa palavra. E eu não posso entrar na tristeza junto com você, nós temos que sair dela. Porque às vezes você pode pensar assim: mas é difícil. É difícil mesmo, porque você está olhando para você, você está sendo egoísta. É duro para mim falar isso, mas o Espírito mandou dizer. Você quer que eu faça o quê? É claro que é difícil para mim também dizer isso, mas eu não olho para mim, eu olho para Ele e Ele manda dizer. E é com todo amor e carinho que a gente fala isso.
E é óbvio também, é 0 ou 1. Talvez é que você está tão cega que não consegue ver. Presta atenção, o que está acontecendo de ruim aí é para a manifestação do poder de Deus. E aqueles que ouvem e guardam a palavra, espera com paciência. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Oh, glória! Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Deus fala? Deus fala assim, ó, no livro de Hebreus, lá no final da Bíblia. Temos, isso tudo que a gente está dizendo aqui, por quê? Porque nós temos a esperança por âncora de alma. Âncora de alma. Aonde a sua alma está ancorada? Bruno, eu não sei nem o que é alma, eu também não sabia. Alma é aquilo que Deus quer salvar, o seu corpo é cacareco, o seu corpo volta pro pó. A alma são as suas emoções, é o seu intelecto, é a sua razão, é o seu ser. É aquilo que pode viver eternamente ou morrer eternamente. Se existe vida eterna, existe morte eterna. E nós queremos apontar para a vida eterna aqui, porque o Nazareno aponta para lá. Nos leva para lá. Agora a nossa alma tem que estar ancorada nele, na palavra de Deus. E o que é âncora? Sabe o que é âncora? Sei lá. Você está falando de psicologia ou você está falando do barco? Esquece a psicologia aqui, sim, nós usamos âncoras. É como um nome, mas um nome para ajudar a ensinar. Mas olha para a essência, um barco jogando a âncora. Se você é um barco, imagine que você é um barco, a gente vai falar mais sobre isso depois. Se você é um barco e você joga a âncora, e a âncora boa, né? Não uma âncora podre. Se você joga, o barco está ancorado. Do contrário, se vier a tempestade, o barco vai ficar o quê? À deriva. Você não quer mais viver a deriva. Você quer viver a deriva? Agora a notícia ruim te impulsiona para viver a deriva. É como uma onda. É como uma arrebentação no mar. É como o vento. É como aquele, meu Deus, tempestade. Por isso que Jesus ensinou muito em cima de tempestade, mais de uma vez, para que a gente aprenda de que o segredo é buscar a segurança nele, naquele que quer guiar o seu barco, o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, quem guia a sua vida é o Espírito. Se eu nasci de novo, e eu nasci de novo, eu não tenho dúvida que eu nasci de novo, você não pode ter dúvida. Se você não nascer de novo, você tem que buscar isso, porque Jesus é a proposta dele, fazer você nascer de novo. Mas depois que você nasce de novo, você precisa decidir viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito, num exemplo prático, é como ontem receber 2 notícias de grandes amigos meus. E declarar a palavra. E não ficar triste. Nós vamos orar. Nós sentimos muito pela notícia, claro. Mas eu não posso me afundar nisso. Eu preciso manter a minha âncora, a minha alma ancorada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, isso não é só para os 2, não. Para as 2 famílias que talvez estejam aqui nessa live, eu não sei se estão. Mas é o seguinte, é para todos nós. Ancore a sua sexta-feira. A sua alma nessa sexta-feira pode estar ancorada na palavra de Deus. Nessa palavra, o que está acontecendo aí nas suas finanças, no seu casamento, na sua saúde e tal, não é para a morte, é para a vida eterna. É para a manifestação da glória de Deus. Por exemplo, às vezes você está num luto. Bruno, morreu meu pai na pandemia de Covid. É isso aí. Quanto tempo você está nesse luto? Bruno, eu estou desde o início, eu estou quase há 2 anos no luto. Precisa sair. Senão você já afundou, vai continuar afundando e vai levar gente afundada. Você não quer isso. E aqui no Cola na Videira a gente quer aprender, a fé se aprende, a ancorar a nossa alma na palavra de Deus, para que a nossa alma esteja ancorada, porque a videira vem para ancorar a nossa alma. E aí o nosso corpo, ele reage a isso. E qual é a palavra que... Então assim, ó, são 2 coisas, eu vou terminar aqui, são 2 coisas. Esse capítulo de João, capítulo 11, a morte e a ressurreição de Lázaro, a Bíblia poderia ser só isso. Já estava suficiente, tá? Mas é que como é um banquete,
Como a palavra de Deus é um banquete, tem diversos, tem comida diversa para sua alma. Então veio a notícia ruim, você vai rebater com essa palavra. E essa palavra, ela está no livro de João, capítulo 11, versículo 4. Você anotou? Não. Eu vou lembrar. Não vai, já esqueceu. Então tudo bem. Depois o Espírito Santo te lembra em algum momento pela misericórdia. Passo 2. Continua. Jesus chegou na visão do ser humano atrasado. Lázaro morreu. Jesus já era. E aí Jesus ele fala a segunda palavra, que é essa que a gente quer passar para vocês. Anote essa palavra, que também está na sequência desse capítulo, no versículo 25 e 26. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou, Jesus dizendo, você está colado no homem, que é muito mais do que um homem, mas primeiro você estuda quem é este homem, como Augusto Cury fez, e a alma dele foi alcançada. Beijo no seu coração, né, Augusto Cury? Eu sou a ressurreição e a vida. É com esse homem, é com este Deus que você está aprendendo, que está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive em mim e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Na verdade a Bíblia diz, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Você crê nisso? E na hora que tem esse e, você percebe ali, ó, e todo o que vive e crê em mim. Não é só crer em mim que Jesus está dizendo, é viver em mim. Ah, mano, pega isso daqui, mano, é um detalhe que muda a sua história. A Bíblia está dizendo, está escrito aí, ó, e Jesus falando, e todo o que vive e crê em mim. Para aí. E todo o que vive e crê em mim. Então isso é algo mais profundo do que acreditar. Certo? Certo. Porque quem acredita murmura. Tá. Mas se você ler de uma forma rápida, você está vendo que você vai talvez se concentrar apenas em crer em mim, crer em Jesus. Não é só crer em Jesus. Primeiro eu vivo em Jesus. E aí eu consigo crer. E aí você vai lembrar do que eu contei aqui do Coríntios. Se é que você ouviu. Ó, tá aqui. E todo o que vive em mim e crê em mim, destrincha dessa maneira. Então eu preciso viver em Jesus e crer em Jesus. Você percebe que isso é mais do que religião? Você percebe que isso é mais do que qualquer rito, qualquer burocracia, qualquer sistema fechado? É muito mais. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o eterno, ele é o Criador, ele é a glória, irmão. É muito mais, não limita o homem, irmão. Presta atenção. Então tá. Então, lembra agora só mais uma vez do Corinthians. Não adianta até se for uma escolha minha, tudo bem. Eu acredito no Corinthians, eu torço pro Corinthians, eu recebo informações na internet do Corinthians e na televisão, eu assisto os jogos do Corinthians, mas eu não vivo no Corinthians. E Jesus está falando a mesma coisa. Não adianta. Ele falou isso aqui na palavra central. Mais bem-aventurados que ouvem a palavra e guardam. Ou seja, precisa viver em mim. É como um espaço, irmão, você entrando, é como você ir no Corinthians todo dia no CT. Se você não viver a rotina... o Dani Nakamura já foi aí no Corinthians, no Palmeiras. Se você não entrar na rotina dos caras, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você só julga o que está acontecendo, você só julga pelo externo. Esquece! Isso pra mim é quase que uma palavra que eu não gostaria, que eu não vou falar aqui. Eu preciso entrar para viver, e Jesus está falando isso. Para que a sua alma esteja ancorada em mim, você precisa viver em mim.
E aí você vai conseguir crer em mim. Do contrário, você não crê, você só acredita, você tem informações. Do contrário, você só vai no domingo na igreja, para ser português claro. Do contrário, você só escuta a palavra fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, como Marta. Do contrário, você só vai bater cartão de quarta e domingo na igreja. Do contrário, você só pede oração. E é óbvio que você tem que pedir oração. Mas se você não pode viver só pedindo oração. Você precisa viver em Jesus e crer em Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. A sua mente talvez te faz trazer um pensamento assim. Mas eu não sou capaz. Ô irmão, deixa eu te dizer. 2 coisas. Você está revelando a sua tristeza. Vem cá me dar um abraço. Porque nós te amamos. 2. É claro que você não consegue. Nem eu. Quem faz o trampo é ele. A gente só precisa decidir entrar. Você só precisa decidir entrar na arca, Noé. Noé passou 100 anos falando isso com todo aquele povo, toda aquela geração. Mais de 100 anos, 120 anos falando. Gente, é só entrar. Ô, gente, é só entrar na arca. O que o Cola na Videira quer passar aqui nesse canal é esse. A boa notícia, a mensagem aqui é só entrar. Porque esse só é tudo. Mas para que esse só aconteça, você precisa entrar. Entrar é ouvir e guardar a palavra. Todos os dias. Porque se você entrou, é diário. Mas se você não entrou, aí é só quando você precisa. É só na sua necessidade. E você vai ser sempre bem atendido. Mas isso não salva a sua alma. Isso não guarda a sua alma. Isso não torna a sua alma ancorada na palavra de Deus. Você fica ancorada nas notícias ruins. Nos problemas. A nossa mente está destruída por quê? Porque eu fico olhando as coisas que não é para olhar. Eu fico ouvindo palavras de ansiedade, que gera ansiedade. Eu fico escutando notícias que geram ansiedade. Então você tem que fazer sempre essa avaliação. E eu preciso sempre fazer essa avaliação. O Espírito conduz a isso. Eu estou ouvindo mais o que durante a minha semana, durante todos os meus dias? Eu estou olhando para onde? Eu te garanto que se você decidir olhar para Jesus, entrar nele, viver nele, você vai conseguir. Na hora que primeiro que você vai sentir uma paz e uma alegria que não se explica, se vive. Você vai conseguir na hora da notícia ruim dizer: essa notícia ruim não é para morte. É para manifestação da glória de Deus. Deus tem plano aqui dentro. Deus tem plano. Deus vai usar isso para algum bem maior. E eu confio nele. Eu não confio na situação. Eu não confio nem em mim. Eu confio nele. Só que eu estou nele. E se eu estou nele, ele está em mim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você quer viver o seu dia dessa maneira? Você quer viver o seu dia ancorada nessa palavra? E aí, na hora que eu estava meditando sobre isso, eu fecho aqui. Algumas palavras me chamam a atenção. Algumas palavras me chamam a atenção. Porque Jesus, ele disse ressurreição. Ele diz vida. Ele diz ainda que morra. Ele diz viver. Ele diz crer. Ele diz eternamente. E no final ele faz a pergunta: você acredita nisso? Mano, tem uma parte que Jesus fala assim: você consegue crer nisso que eu estou ensinando? Jesus está dizendo. Você consegue crer nisso? Sabe qual é a resposta? Não é eu consigo. Não é eu não consigo. A resposta: eu apenas consigo, Jesus, se você abrir meus olhos. E eu desejo que o Senhor abra meus olhos e meus ouvidos. Jesus, eu dependo de você para acreditar. Se ele estivesse na minha frente fisicamente, ele está aqui. Mas fisicamente ele fala assim: Bruno, você acredita em tudo isso? Eu só consigo acreditar se você me ensinar a
fé se aprende. Eu só consigo acreditar se eu viver em você. Presta atenção, porque talvez você fale assim, cara, mas eu até admiro, eu já escutei isso várias vezes, eu até admiro a fé, eu admiro a fé nas pessoas, no meu amigo, nas pessoas do meu trabalho, no meu vizinho, na minha rua, mas eu não consigo acreditar, porque o meu intelecto não deixa. Que é isso? Eu não consigo acreditar porque tá muito difícil, pesado. Você não consegue acreditar por quê? Aí você vai dizer, pode botar aí, vai escrevendo. Tá. Pega isso agora, rasga, ouve. Jesus ele pergunta, você crê nisso? Você acredita nisso? Porque a resposta que ele está esperando de você não é nem sim e nem não. É, na verdade, algo mais profundo. Jesus, eu quero viver em você. E em você eu consigo crer. E não só creio, mas vivo. Isso é o que ele quer dizer. É isso que ele ensina aqui. E talvez nunca ninguém te ensinou como ninguém me ensinou. É muito mais. Porque às vezes a gente fala, não, eu acredito. Eu. E às vezes esse eu, você nem tá percebendo, esse eu tá te pegando. Esse eu tá se tornando um centro. Esse eu tá se tornando a fé vaidosa. Tá te colocando uma fé vaidosa. Não. Eu só creio. Ô Bruno, por que você tá colado na videira todo dia? Porque ele me faz crer todos os dias. Porque eu vivo com ele todos os dias. E ele vive em mim todos os dias. É isso que ele tá falando. E então, quando ele fala ressurreição, é porque não existe problema que ele não possa resolver. Ponto final. Quer você crer, crê. Quer não crer, creu. Como a gente falou ontem. A Bruna depois falou assim, você tá louco? Você quer que eu faça o quê? Saiu, tô livre. Ou você crê, ou você creu. Creu aonde, Bruno? Creu nos problemas da vida. Creu. Já era. Talvez você nem tenha percebido. Você fica aí, creu. E nós queremos o quê? Crer. E só crê quem vive. Ressurreição. Não existe problema. Jesus ele diz, eu sou a ressurreição. Então não existe problema. Porque ele ressuscita tudo o que ele quiser. Como ele ressuscitou Lázaro. Ele diz também que ele é a vida. Então ele é a solução, ele não é o problema. Ele é a vida. O problema é morte. Aliás, Jesus venceu a morte. Então ele é a solução. E a gente só fala de solução aqui. Ainda que a nossa carne queira falar só de problema. Nós vamos falar sempre de solução. Você consegue ouvir isso? Você decide continuar dependente de oração? Nós vamos orar junto, em família, em unidade. Mas tem dia que eu também canso, óbvio, e que eu preciso da oração de alguém, de um irmão, de uma irmã. Mas a nossa dependência está no Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que é isso? Jesus reprogramando a sua mente agora pelo Espírito Santo. Sem depender de nenhum processo, sem depender de nada. Jesus, por favor, eu creio que nesse exato momento você pode reprogramar todas as mentes que estão aqui. Todas as emoções que estão nessa sala. Todos os seres humanos que estão nessa sala. Reprograme o medo. Dê, Jesus, a nova significação do que o medo é. Jesus ressignifica o medo. Não permita mais de que nós, eu e minha casa e todos daqui, possamos parar pelo medo. Porque tu és a ressurreição e a vida. E ainda que haja morte, não há mais morte, há vida eterna. Então nós não vamos parar por medo. Nós não vamos ter compulsão por medo. Nós não vamos tomar atitudes impulsivas pela carne por medo. Nós não vamos fugir por medo. Nós somos ovelhas prontas para o matadouro. Sabia disso? Jesus disse isso. Eu sou. Vocês são ovelhas prontas
para o matadouro. A verdade é que a ovelha sempre é pronta para o matadouro. Ela não resiste à morte. Sabia disso? A ovelha não dá piti. A ovelha não sobe na mesa e fica nhé, 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 nhé. A ovelha é... Você quer me matar? Tá vindo o lobo aí? Você quer me matar? Tá bom. Ainda que eu morra. Não existe morte porque eu estou em Cristo Jesus. Vida eterna. Ah, mano, viver assim é uma liberdade. Você precisa meditar sobre isso. Você precisa pensar ao sair desse devocional sobre tudo que Deus está falando com você. Se você não anotou, se eu fosse você, eu ouvia de novo a palavra e anotava. Por quê? Porque você vai esquecer. Mas se você estiver cheia do Espírito, Ele te lembra. Se você se engajou, se você ouviu, o próprio Jesus disse, o Espírito Santo, o Consolador, lembrará vocês de todos os seus ensinamentos. E Ele lembrou pessoas que nem tinham papel e caneta. João e Pedro, por exemplo. Pessoas que não sabiam nem ler nem escrever, mas que eram guiadas pelo Espírito. E é esse Espírito que a gente quer passar para você aqui. Porque neste Espírito, você vive diferente aqui na terra como no céu. Neste Espírito, você é salvo agora. A sua alma é salva hoje. Diante dos problemas que vem hoje. Na tempestade que vem hoje. Por quê? Porque eu não ancoro mais a minha vida no meu marido, na minha esposa, na minha filha, no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja. Eu não ancoro lá. Eu ancoro no Senhor Jesus. A minha casa, a igreja, a minha esposa, a minha filha, a igreja que eu vou, tudo isso é desfrute. Tudo isso é consequência de ancorar em Deus, em Cristo Jesus. Você percebe? Então eu tenho certeza que tem pessoas falando assim, cara, eu não tenho ancorado a minha vida, eu não tenho ancorado a minha alma na palavra, eu tenho ancorado em várias outras coisas, mas eu decido hoje ancorar em Cristo Jesus. Se é viciado em alguma coisa, ancore em Cristo Jesus. Mas é diário. Você está disponível diariamente? Não. Então tá bom. Estou. Que glória. Porque no final, Jesus ele vai dizer, quem vive em mim, intimidade. Quem crê em mim, confiança total. Inabalável. Ainda que o prédio caia, ainda que o desemprego venha, ainda que o luto venha, ainda que o câncer venha, ainda que venha, se você está vivendo em Cristo, a confiança nele é total. Como o Dani Nakamura está marchando para mais uma quimioterapia, a confiança dele é total em Cristo Jesus, na videira, moça. E aí Jesus ele fala no final, ainda que morra, não morrerá, quem vive em mim e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, vive na eternidade. Então, para talvez condensar tudo e você entender o que é o evangelho de uma vez por todas e parar de achar que é palavra bonita, parar de achar que é palavras que te traz alegria para o seu dia apenas. Não. Você não pode entrar aqui apenas com isso. Você tem que saber o seguinte. Se você torce para algum time de futebol e você quer conhecer esse time de futebol, você precisa entrar no CT, entrar no centro de treinamento todos os dias. Do contrário, é só balela. Por isso que eu parei de gostar de futebol. Eu não tinha essa visão. Parei. Eu não tô lá dentro. Vou julgar o quê, irmão? Posso torcer lá, assistir um jogo de futebol legal. Mas eu não posso julgar nenhuma vitória, nenhuma derrota, porque eu não vivo no CT. Eu não posso julgar essa fé. Por isso que é da treta religiosa. Porque fica julgando, não vive em Cristo. Aí fica aí. Quem decide entrar no centro de treinamento? Quem decide hoje entrar no centro de treinamento? Assim como CT tem duas palavras, centro de treinamento, assim também tem duas palavras, JC, Jesus Cristo. O Nazareno. Quem decide entrar nele?
Quem decide nessa live? E principalmente, cara, até hoje, Bruno, eu não tinha entendido isso. Mas eu decido agora entrar no centro de treinamento. Eu decido entrar nas palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus, como ele mesmo disse, provou na sua morte e ressurreição, é vida. E vida é abundância. Então, se eu não estou vivendo vida abundante, interna, tem algo de errado comigo. E não com Deus. Então eu converso com Ele. Então eu vou nele. Para que Ele coloque em mim vida abundante. E não uma vida desgraçada. É graça, irmão. Quem decide? Quem decide? Quem decide? E principalmente, quem não tinha essa visão e agora está tendo. E só está tendo porque você tem que ter essa clareza. O Espírito Santo abriu seus olhos. O Jesus que vive 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 abriu os olhos, abriu os ouvidos. Efatá nessa sala. Que isso, Efatá? Lá veio o religioso. Não entendeu nada, mas me dá um abraço. Pra ver se o Espírito pega fogo aí, se dá uma passada aí. É isso aí. Só o Espírito Santo, irmão. Quem decide, irmão? Pare de ser como Nicodemos e como essa mulher que quis apenas admirar Maria e Jesus. Não. Não é só admiração. Admiração é muito pequeno. Precisa entrar em mim, Jesus está dizendo. Precisa mergulhar. Porque o Espírito de Deus, como a própria Bíblia diz, é como um rio. É um rio. Para você entrar no rio, você tem que soltar o controle. Você não precisa nem saber nadar no rio de Deus. Ele te ensina. Mas para você entrar, você só precisa fazer uma coisa. Decidir a soltar o controle. Decidir abrir mão do seu eu. Isso é o Evangelho. Negar a si mesmo. Quem decide? Para de admirar as curas que Jesus fez e faz ainda. Jesus curou cego, muitos. Curou surdos, muitos. Curou muito coxo, paralítico, muitos. Então, ele curou muitas pessoas para ver, para ouvir e andar. Levantar e andar. Paralíticos, coxo. Isso é muito pequeno. Ele mesmo disse: ei, Nicodemos, isso é muito pequeno. Eu vim fazer você ver o reino, ouvir o reino e andar no reino. Eu vim. Jesus está te dizendo isso, mulher. Você que está aí, não importa aonde, é nós, é você que ele quer. Ele te ama demais. Meu currículo não permite. Que isso? Ele te ama. O amor não está nem aí para esse currículo. Ele quer você. Ele quer que você, no dia de hoje, não importa a sua situação, que você veja Ele, ouça Ele, aleluia, e ande nele. Entrar nele, entrar no centro de treinamento, entrar em Jesus, é você ver Ele, ouvir Ele e andar nele. Ao acordar, faça isso. Você vai comparar com seus olhos a diferença que é no seu dia. Você vai ver que você vai trabalhar melhor. Você vai ver que você vai conseguir lidar melhor com as situações. Você vai ver que quando você errar, você não perde tempo se punindo com o erro. Você aprende logo e vai. Porque o segredo não é quem chega primeiro. O segredo é chegar todo mundo, lado a lado. Não tem performance, não tem quem chega primeiro. Nós podemos ser mais que vencedores. Nós não somos vencedores em Cristo, nós somos mais que vencedores. Ser vencedor em Cristo é entrar num tribunal de vitória e derrota. Por isso que ele já fala logo, vocês são mais que vencedores e ponto final. Passa a régua. Então não viva de informações apenas da palavra.
Ele quer que você veja a palavra, ouça a palavra e ande na palavra. Ele não quer que você viva de informações. Ele não quer que você dependa apenas de pessoas, de bispo, de padre, de pastor, de espírita, de candomblé, de qualquer coisa. Ele não quer que você dependa da religião. Você vai... Aonde o Espírito te mandar, você vai. E pode ficar tranquila que Ele é santo. Ele não te coloca em lugares que não é para você estar. Fique em paz. Solta o controle. Deixa que Ele te coloque onde Ele quer. É isso. Então, Jesus, tudo o que você colocou dentro de mim foi liberado nessa sala. Neste momento eu quero orar pela vida de cada pessoa, pela vida de cada casa aqui. O meu pedido, Jesus, ele é único e exclusivo para todos. Que o efatá aconteça. Que o Talitha Cumi aconteça. Que o seu espírito possa abrir os olhos. Que o seu espírito possa abrir os olhos de todos. Não vai ficar ninguém de fora do Instagram e do YouTube. Abrir os olhos. Abrir os ouvidos. Abrir a consciência. De que o segredo é andar em você, Jesus. Na tua palavra. Então, ainda que aconteça algum impedimento para que isso aconteça, ainda que tenha alguma coisa que está torturando a cabeça dessa mulher e desse homem, efatá. Jesus, você não mente. Eu dependo de você, Jesus, para que todos dessa sala possam sair daqui ancorado na tua palavra, para que todas as almas saiam daqui, como diz na tua palavra, ancorada. E a âncora está sendo jogada em você, Jesus, e em mais ninguém. Nós não queremos ancorar a nossa alma em presidente, em cidade, em trabalho, em família, em religião, em filhos, em saúde, em notícias ruins, em ansiedade, em preocupação. Não, nós queremos ancorar a nossa alma em você, Jesus. E por favor, nos ensina, continua nos ensinando, Jesus, a permanecer em você. E nada no dia de hoje vai impedir essa mulher e esse homem de se manter ancorado na tua presença, Jesus. Amém. Amém. E amém.